Os profetas foram muitos, e muitos deles realizaram milagres. Mas, dentre todos os profetas, nenhum fez mais milagres do que Jesus Cristo. Um dos primeiros milagres de Jesus, pelo que se pode comprovar pelas narrações bíblicas, aconteceu em Caná da Galileia. Celebrava-se um casamento, uma festa. Jesus e sua mãe, juntamente com seus primeiros discípulos, foram convidados. Num determinado momento, Maria, vendo que havia terminado o vinho da casa, foi até Jesus para pedir-lhe ajuda. Jesus respondeu à sua mãe que aquilo não lhe competia, pois ainda não tinha chegado a sua hora de se fazer conhecer. No entanto, chamou o chefe dos serventes, mandando que pegasse as talhas de pedra em número de 6 para enchê-las com água. Os discípulos e o chefe dos serventes ficaram admirados, mas nada disseram. Quando o chefe dos serventes voltou, Jesus mandou que ele voltasse a servir os convidados. Surpreso, viu que a água tinha se transformado em vinho, e assim que o provou, exclamou que estava acostumado a servir o melhor vinho antes do pessoal ficar embriagado, mas que, no entanto, o melhor vinho tinha ficado para o final da festa. Já em Cafarnaum, Jesus foi abordado por um funcionário da corte de Herodes, Antipas, rogando a ele que fosse até sua casa, pois seu filho estava prestes a morrer. Jesus simplesmente disse: "Volte para sua casa, seu filho está passando bem." O homem acreditou nas palavras de Jesus e voltou. Quando estava chegando perto de sua casa, seus criados vieram ao seu encontro, dizendo que o menino estava passando bem. Perguntou aos criados quando o menino começou a melhorar, e os criados disseram que por volta das 7 horas. O oficial, então, passou a divulgar que o menino tinha sido curado pelo Rabi Jesus, e todos de sua família reconheceram que tinham recebido uma graça do Filho de Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus, encontrando no caminho um cego de nascença, perguntaram: "Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego?" Jesus respondeu-lhes que nem o cego, nem os pais, pois era preciso que nele se manifestasse as obras de Deus. Continuou dizendo: "É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Depois disso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e mandou que o cego passasse em seus olhos. Então, mandou-o ir até a piscina de Siloé para lavar-se. Imediatamente após, o cego passou a enxergar. Havia em Betânia um homem chamado Lázaro, irmão de Maria e de Marta, que estava muito doente. Certa vez, Maria havia recebido Jesus em sua casa e feito nele uma unção com óleo perfumado, enxugando os seus pés com seus próprios cabelos em reconhecimento à sua santidade. Assim, mandaram chamar a Jesus, contando sobre a enfermidade de Lázaro. Jesus, então, disse aos seus discípulos: "Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado." No entanto, ao invés de ir diretamente até onde estava Maria e Marta, ficou parado na mesma cidade. Depois de passados 2 dias, chamou os seus discípulos e foram para Betânia, lugar onde morava Lázaro. Chegando lá, 4 dias depois, ficaram sabendo que Lázaro havia morrido. Marta, irmã de Maria, assim que soube da chegada de Jesus, correu ao seu encontro dizendo que, se ele, Jesus, tivesse chegado antes, o seu irmão certamente não teria morrido. Jesus, mansamente, disse as seguintes palavras: "Teu irmão há de ressurgir." Em seguida, Marta chamou sua irmã Maria, dizendo que Jesus e seus discípulos estavam indo na direção do sepulcro de Lázaro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou que se tirasse a pedra. Marta, que já estava ao lado de Jesus, disse-lhe: "Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias." Jesus replicou, dizendo: "Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus?"
Em seguida, ordenou que tirassem a pedra e exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Havia uma multidão de judeus ao redor da gruta, muitos deles não acreditando que Jesus pudesse fazer Lázaro, depois de morto, voltar à vida. No entanto, muito admirados, viram-no sair do túmulo envolto em faixas e com um sudário sobre sua cabeça, com muita dificuldade. Jesus então disse: Desatai-o e deixai-o ir. Assim, Lázaro voltou a viver e foi cumprida a glória de Deus através de seu filho. A partir daquele momento, muitos judeus, vendo aquele prodígio, passaram a acreditar que verdadeiramente o Filho de Deus tinha vindo, conforme os profetas já tinham antecipado, para salvá-los. João Batista, o profeta que foi mandado por Deus para anunciar a vinda de Jesus à terra, foi morto, vítima de uma conspiração feita por Herodíades, esposa do irmão do rei Herodes, porque, em suas pregações, denunciava, dentre outras coisas, a relação pecaminosa existente entre ela e o rei. Na verdade, João incomodava a classe mais poderosa da época, uma vez que vivia para esclarecer e, de certa forma, incitar o povo para que lutasse buscando reinstalar a preciosa liberdade amada pelo povo judeu. O seu propósito era o de tirar a autoridade daqueles que se haviam esquecido de praticar uma conduta reta e justa, uma conduta condizente com a tradição herdada dos ancestrais hebreus. Lutar pela liberdade, que já outrora foi motivo e desejo de conquista pelos antepassados e que naquele momento encontrava-se perdida. Havia uma escravidão imposta pelo Império Romano. O Império Romano, por outro lado, contava com o sustentáculo de uma elite aristocrática, formada pelos sacerdotes saduceus, fariseus, que não aceitavam a dominação romana, e nobres, elite que havia abandonado o povo pensando apenas em seu bem-estar e conforto, elite que já não mais cumpria a aliança feita pelos antepassados hebreus, já não mais seguia os preceitos de virtude, fé, justiça e caridade, como rezava os deveres para com a aliança feita com Deus por Abraão, Jacó e Moisés, dentre outros. Essa aliança foi preservada ao longo de muitos anos de uma forma dura, graças à liderança de muitos homens santos do passado, os chamados profetas. Assim, naquele momento, João Batista passa a assumir a condição de profeta, de líder de um povo cativo, mas um povo altamente orgulhoso de suas raízes, de sua história, de suas conquistas. Passa, portanto, a incomodar, e muito, aos poderosos da época, principalmente porque, vindo do deserto, peregrinava por toda Canaã, sendo recebido pelo povo, para pesadelo da aristocracia, como a reencarnação de Elias, outro líder que muito influiu num determinado momento da história dos hebreus, para restabelecer o que era puro e verdadeiro, e não raramente confundido como sendo o próprio Messias. Contudo, João, que tinha consciência de sua grande missão, juntamente com seus discípulos, visava a preparação da vinda do Messias, tanto assim que, como parte dessa grande preparação, recebeu o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. Da mesma forma que João Batista, Jesus mantinha os mesmos objetivos, pregando, curando e levando a palavra de Deus por todos os cantos. Jesus, assim que soube da morte de João Batista, dirigiu-se para a Galileia, fugindo daquela atmosfera conturbada. Na Galileia, as pessoas passaram a ver em Jesus um novo líder, isto é, a esperança de salvação, porque, já conformadas com o desaparecimento de João Batista, viam-no como um consolo. Em Cafarnaum, às margens do lago Tiberíades, próximo ao mar, num dos barcos ancorados, lá estava Jesus, chamando a atenção de todos. Enquanto falava, com suas vestes brancas, postura luminosa e com voz mansa, a multidão parava. De lá, o Filho de Deus transmitia serenidade e vibrações positivas. De seu corpo emanava uma energia invisível que envolvia a todos, trazendo como consequência
cura e paz profunda aos necessitados. O barco em que Jesus estava pertencia a um pescador de nome Simão, que reclamara por ter passado toda a noite no mar e nada pescado. Jesus, que ouvira sua lamentação, disse-lhe: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão, envolvido, não questionou. Chamou os companheiros, os outros pescadores, passou a mão na rede e nas cordas, colocou-as no barco e vigorosamente remaram para o centro do lago. Num determinado local, já no meio do lago, jogaram a rede. Perceberam imediatamente que, como por encanto, uma quantidade muito grande de peixes, um grande cardume, estava justamente naquele lugar. Jamais haviam visto em toda a vida tanto peixe como naquele dia. Então disseram: aquele homem é santo, ele é um profeta. Simão, muito impressionado com o fenômeno, assim que desembarcou, foi ao encontro de Jesus para mostrar-lhe sua admiração pelo feito inédito e, ao mesmo tempo, para reverenciá-lo e agradecê-lo. Ocorre que Jesus já havia saído, dirigindo-se ao alto de uma montanha próxima. Sozinho, subiu para rezar no alto da montanha, até que amanheceu. Quando voltou, a multidão ainda o aguardava. Assim que viu Simão, simplesmente comunicou-lhe que ele, daquele momento em diante, seria seu discípulo. Simão, espantado, respondeu-lhe que não se sentia capaz para semelhante tarefa, pois disse-lhe: sou um homem comum, um pescador. Jesus, então, na presença de todos, enfatizou que ele, a partir daquele dia, seria não mais um pescador de peixe, mas sim um pescador de homens. Além de Simão, Jesus escolheu outros homens. Simão passou a chamar-se Pedro. André, irmão de Pedro, também foi escolhido. Depois, Tiago e João, filho de Zebedeu. Os outros foram Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, que eram parentes de Jesus. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus, todos passaram a ser seus discípulos, permanecendo com ele até o final.